Agora nós vamos ver o coeficiente de sustentação trimado em função do ângulo de ataque. Opa, deu uma movimentada aqui embaixo. Que é apresentado no Roscan, tá? E ele apresenta o seguinte gráfico que permite identificar os valores máximos de coeficiente de sustentação trimados máximos. Aqui os valores de coeficiente de sustentação aqui. Trimados máximos para uma posição fixa do centro de gravidade. Para isso, deve-se observar no ábaco de trimagem quais são os ângulos de ataque em que o valor de CMCG é nulo. Então, a gente vem aqui no CMCG por alfa e vê, onde é que o CMCG é igual a zero aqui? Tem um alfatrinho aqui e um alfatrinho ali, que estão usando CMCG igual a zero, com duas deflexões. Com isso a gente consegue determinar o CL mínimo e máximo. Sejam compreendidos, tá. Em quais ângulos de ataque em que o valor de CMCG é nulo para as deflexões limites de profundor, ou que estejam deflexões compreendidas entre alfa de velocidade máxima e alfa de stall. E transpor para o conjunto de cores. Lendo aqui fica um pouquinho difícil de entender, mas quando a gente olha aqui no exemplo que o Roscan propõe, primeiro nós temos o gráfico CMCG, aqui embaixo, puxa que você vai falar. Não, ele não fala, mas aqui é o CMCG por alfa. E para cada ponto em que uma curva aleatória de CMCG por alfa de uma deflexão arbitrária cruza o CMCG igual a zero, ele identifica aqui no gráfico, transpõe esse ponto aqui para a curva do CL por alfa. Acho que eu acabei esquecendo de printar o alfa aqui no final desse gráfico em X. E aí ele plota essas curvas e te identifica em cada uma delas qual que é o coeficiente máximo. Aí nesse caso você tem o mínimo e o máximo de coeficiente de sustentação nos pontos A e D. Vou colocar aqui. A gente vê essa curva série por alfa. Vai demorar mais um pouco agora. Pronto. Então tá aqui a curva do CL por alfa. Eu já deixo os ângulos iguais aqui no X. Você vê CL por alfa e não dá para enxergar muito bem. Talvez exista um erro, mas pelo que eu já chequei aqui nesse gráfico, ele está correto, CL por alfa. Não consegui identificar algum erro assim, mesmo batendo cabeça aqui pensando, aparentemente estava tudo correto. Mas a ideia é transpor os valores daqui para cá e identificar quais são os CLs máximos. Você também pode estar calculando esse valor desses CLs, que vai ser dado aqui. Deixa eu colocar. Não tem muito mais o que explicar, o objetivo é identificar esses pontos D e A, beleza? As reflexões do profundor. Então vem aqui para a curva CM por alfa, vê onde é que o CMCG é igual a zero e as curvas cruzam. Cruzou em determinados pontos, você vai para o CL por alfa, identifica qual que é o CL, para a condição. Essa curva usualmente não é utilizada no gráfico, você praticamente só precisa dessa ou da próxima que a gente vai estar vendo aí. E aqui tem os cálculos dessa curva, de coeficiente de sustentação trimada em função do ângulo de ataque. É calculado o CL final inicial, ou seja, os limites da curva aqui em Y, os dois ângulos de ataque que a gente estava utilizando para plotar aqui o CMCG por alfa. E aqui é utilizado a equação do coeficiente angular da curva CL por alfa da aeronave. Então é aquela que a gente calculou pelo método do Roscan, tá? Extraído lá em cima. E com auxílio do CL0 também. Então aqui é o uso apenas da equação de derivada, y final menos inicial dividido por xf menos xy.
Então não tem segredo também. Vamos ver aqui. Aqui é CL0, ou seja, CL para alfa igual a zero. Por isso não tem um outro alfa somando aqui, fazendo qualquer outra coisa na equação. Disso, entre os dois valores nesse vetor CL, entre o CL inicial e o final, você vai poder estar identificando. Vou fechar aqui. Ou seja, o CL máximo e o mínimo para as deflexões de profundura. Então você vê aqui que esse CL aqui, se eu não me engano, já está maior do que o CL máximo. Com 2.6 é só não está relacionado com qual deflexão ele está sendo resultante. Da onde qual que é a deflexão que resulta nesse CL máximo? Só foi percorrido ali o valor, os dois alfas máximos. Então, aqui a gente tem o del alfa del CL, que é essa equação aqui. Na verdade, aqui no Oscan tem a equação. Isso aqui é take-off, isso aqui é a trimagem. Então aqui é onde a gente deu o exemplo, o ângulo de ataque, eu esqueci de printar. E tá aqui a equação. A variação do ângulo de ataque com CL. Então você usa essa equação aqui, delta alfa, delta CL. E vamos ver aqui como que ela se comporta. Essa é a equação que está sendo utilizada. Variação de alfa com CL. E vou cá. Cadê? Tá. Então essa primeira equação aqui é uma derivada. Eu não comentei antes, mas é só uma derivada, tá? Olha para cá. É uma derivada, então ela tem um valor constante. Você está descrevendo o comportamento da curva. Antes desse cálculo, tem um cálculo do alfa para CL igual a zero, que é um cálculo que tem que ser feito. Ou seja, é um ponto inicial, uma referência que você está utilizando para estar calculando os demais pontos naquela equação do coeficiente angular. Então, calcula-se o alfa para CL igual a zero. Aqui, vamos ver onde que está variando, é o CM delta E. Calcula o alfa para CL igual a zero para várias deflexões de estabilizador horizontal. E para a posição do CG correspondente. Olha aqui o CM delta I em função de C, CM alfa em função de C não. CM alfa para a posição C. Então calcula-se vários alfas para CL igual a zero. E calcula-se o alfa para vários CLs. Não sei se você teve o teu ponto inicial ali do alfa. E com esse ponto inicial você já consegue calcular os demais pontos. Lembra que é a equação da derivada do coeficiente angular, yf menos y e xf menos xy. Então não adianta ter só a derivada, você precisa ter o ponto inicial e final para estar fazendo a análise, fazendo o cálculo correto. Em seguida tem a portagem da figura. Deixa eu ver esse negócio aqui. E é isso, o gráfico acima é limitado a y pelos valores do CL máximo e o CL alfa para a velocidade máxima, ou seja, aqui tem a deflexão máxima positiva e aqui a gente tem o CL máximo em que a asa estoura. O método não está 100% assim confiável, tá? Que nesse... eu não coloquei. Coloquei para ele plotar. Nesse coeficiente de sustentação trimal. Mas é para você já ter uma ideia. Estranho, ele não plotou aqui, eu tenho que achar o local, deixa eu ver se ele vai rodar somente essa aqui, certo? Executou. E para finalizar, na próxima aula, o álcool de trimagem CMCG por CL.